Olá, eu sou a professora Elisa Villalta, sou pedagoga, sou licenciada em História e hoje nós vamos conversar sobre os mapas de foco de História dos anos iniciais do ensino fundamental. No quarto ano, dentro dessa progressão, a gente vai ver um maior aprofundamento dentro das categorias, dos conceitos de espaço, de tempo, de sujeito, de natureza, só que aí a gente vai focar bastante no espaço. Então, no quarto ano, os alunos vão perceber como foram esses deslocamentos humanos durante a história, e principalmente dentro do Brasil. É bastante interessante porque a gente sabe que, a partir dos sobrenomes que os próprios alunos têm, a gente consegue identificar que muitos são migrantes ou imigrantes, esses que vêm de outros países, e que a cultura brasileira ela é recheada de influências culturais de várias outras pessoas, de pessoas que vieram de outros países ou mesmo de outros estados, influenciando a cultura daquele estado onde eles estão localizados, da cidade onde eles estão localizados. Eles podem fazer pesquisas, eles podem fazer entrevistas, eles podem mobilizar a própria comunidade para que ela se mostre, como é que ela foi formada. A gente vai ver que vai se juntar bastante com geografia aí, quando a gente for analisar esse espaço e essas migrações humanas, dentro desse espaço. No quarto ano, uma ênfase muito grande é entender as unidades político-administrativas brasileiras, e as formas de representatividade, nessas distintas unidades, escalas de análise. Então, aí o aluno já sai do âmbito da esfera local, do município, e começa a trabalhar as outras esferas, as unidades da federação, o estado, as regiões, e o país, o nível nacional. No quarto ano, se retoma coisas do terceiro ano, que é a questão do campo de cidade, mas a relação de interdependência. Então, se analisa os fluxos de mercadoria, produtos, consumo, verificando como esses dois espaços são interdependentes. E a outra coisa que também no quarto ano vale explorar é a questão das características físico-naturais da paisagem, sempre analisando a questão da transformação humana e dos seus impactos. No quarto ano, ainda dentro do campo da vida cotidiana, eu destacaria, por exemplo, boletos e faturas. Uma coisa muito interessante nessa época de pandemia é pensar que as famílias estão com contenção de despesas, a gente tem que fazer economia. Por outro lado, a gente ficando mais em casa, a gente gasta mais luz, a gente gasta mais água, e essas contas, esses boletos, essas faturas, elas chegam mensalmente para a família. Então, quando o professor pega ali e analisa uma conta de luz, que elementos existem ali na conta de luz, que elementos existem na conta de água, pensando nas diferentes linguagens que compõem uma conta de água e uma conta de luz, ele ajuda a criança a perceber que o texto escrito ele é escrito e muitas vezes multissemiótico. Por quê? Porque ele traz palavras, num caso de uma conta, por exemplo, ele vai trazer palavras, ele vai trazer números, ele vai trazer gráficos do gasto mensal que aquela família teve da luz ou da água, e isso tudo é importante que a criança tenha condição de ler, que ela entenda que para eu entender o gasto que eu tive ali, o quanto eu estou gastando, se eu tenho que economizar, se está tudo bem, está dentro daquilo do orçamento daquela família, eu preciso entender quais são as informações que aquele texto me traz. Então, é uma forma do professor aproveitar um material que está totalmente disponível na casa das pessoas, porque todo mundo recebe conta para pagar, e ajudar o aluno a aprender a ler. Para o quarto ano, os mapas de foco vão ter um olhar um pouquinho diferente em relação ao que a gente viu no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, para a gente pensar o quarto ano em matemática, algo que é bem interessante de salientar é o avanço no processo operatório. Então, quando a gente pensa nessa relação
das operações, o que aparece de novidade no quarto ano e que a gente tem que ter um olhar atento? Principalmente a questão da divisão, principalmente pela constituição dos métodos. A grande distinção entre o método americano e o algoritmo tradicional, né, o algoritmo da divisão, para a gente entender essa diferença entre esses dois algoritmos e como que a gente faz esse processo de cálculo. É importante que a gente dê a oportunidade para o aluno de experimentar isso em diferentes situações, em diferentes contextos. Nesse ponto de diferentes contextos, a gente pode se apoiar na unidade temática grandezas e medidas. Grandezas e medidas é sempre um ponto interessante para contextualizar, o aluno vivenciar isso usando o comprimento, né, usando a relação com o tempo. Ele pode explorar bem esses diálogos entre as unidades temáticas, que eu acredito que seja um dos pontos mais importantes. Pensando ainda na unidade temática números, a gente tem o primeiro passo, que vai ser também essencial para os anos finais do ensino fundamental. Aqui no quarto ano a gente dá o primeiro passo relacionado à fração. Então você entender de frações é algo que você começa a construir no quarto ano e vai construir essa sequência ao longo do quinto e nos anos finais do ensino fundamental. Então o quarto ano é primordial para esse processo. É onde o aluno vai começar a conhecer frações e vai começar a experimentar o que é a representação de um número racional. No quarto ano, a gente tem então uma evolução dessa visão da matéria, então não apenas tratando da composição, mas agora olhando para a transformação que a matéria sofre quando ela está exposta a calor, a resfriamento, e olhando um pouco para o início da construção sobre misturas, que é algo muito importante no ensino fundamental, isso dentro da unidade temática de matéria e energia. Em vida e evolução, a gente tem as primeiras noções sobre micro-organismos. Isso acontece no quarto ano, é uma aprendizagem muito importante para toda a construção que a gente vai fazer sobre citologia, sobre doenças ainda, sobre vacinação. Então, essa é uma habilidade muito importante que precisa ser desenvolvida com os estudantes. E já na unidade temática de Terra e Universo, a gente continua no desenvolvimento da percepção que os estudantes estão construindo sobre a movimentação relativa dos astros. Então, a movimentação relativa quer dizer daquilo que eles observam. Então, as práticas de observação são muito importantes para essa faixa etária. Não só observar, mas observar, relatar e discutir esses dados, né? Levantar algumas hipóteses para construir esses conceitos sobre a organização dos astros em Terra e Universo.